Olá, gente, boa tarde. Hoje, 2 de setembro de 2020, nós iremos falar de um assunto que você já conhece muito bem, né? Que é a história dos três porquinhos, certo? E o nosso objetivo é desenvolver o pensamento reflexivo, estimulando a leitura e condensando os pontos principais de um texto, ok? Então, que nem eu falei para vocês, a história dos três porquinhos, todos nós conhecemos que existe ali todos os personagens daquela história, né? Os três porquinhos e o lobo, né? Que são ali a história completa se refere a isso. E aqui nós vamos falar só apenas dos pontos principais, gente. Os pontos principais do texto. Então, quando eu falo dos pontos principais de um texto, eu não estou falando do conto em si, daquele conto literalmente. Eu estou falando apenas de uma sinopse. E o que é uma sinopse? Gente, a sinopse é os pontos principais de um texto original ou de um livro. Você vai pegar apenas os pontos principais, que são os personagens, né? O que aconteceu, todo o processo dos pontos principais daquele texto original. Então, se trata de um conto, mas não é um conto. Vocês conseguem acompanhar o raciocínio? É um conto que nós vamos estar estudando, mas não é o conto por completo. Nós estamos estudando apenas os pontos principais. Quando trata-se de um ponto dos pontos principais, nós falamos de sinopse, de resumo. Então lá no livro de vocês, abaixo do texto de vocês, tem um linkzinho lá que vocês vão observar que ajuda vocês em determinada resposta da atividade de vocês. E os personagens desse texto é três porquinhos e um bebê, né? Três porquinhos e um bebê. Então, os três porquinhos vocês conhecem até por nomes. E esse bebê? Quem é esse bebê? Gente, esse bebê é um filhote de lobo. Aí é onde começa o desfecho da história, né? Desse texto que você acaba de ver aqui, dessa sinopse. Então, o que vocês irão fazer, já? Vocês vão ler o texto, claro, vão observar, fazer reflexão com precisão e responder as questões que está pedindo. No livro de vocês são 10 questões, só que eu quero que vocês vão desenvolver apenas 5 questões, da primeira até a quinta, certo? Por quê? Porque da primeira à quinta, a quinta questão, fala sobre os pontos principais desse texto que nós estamos estudando. Da sexta questão em diante, vai falar de um outro assunto. Então, para não confundir vocês aí, vocês estão vendo um texto que já é parte de um texto e vai fazer outro assunto, tudo junto, para não confundir vocês, eu preferi assim, dessa forma. Coloquei apenas 5 questões e as outras questões farei em outro momento, certo? Então, essa atividade de vocês vai se deter apenas em 5 questões. Ler o texto e fazer 5 questões, ok? Até aqui tudo bem, certo? Então eu quero que vocês façam agora, ó. Na atividade de verificação, como sempre eu peço a vocês, vocês vão fazer um vídeo de leitura, né, desse texto que vocês acabam de ler, dos três porquinhos e um bebê. Façam uma leitura desse texto e mandem para mim no privado, certo? Gente, lembrando a vocês que não esqueçam de mandar as atividades de verificação, porque a atividade de verificações é que faz com que vocês melhorem a leitura de vocês. Então, como nós estamos com esse problema aí distante, ninguém está acompanhando vocês de perto, então eu estou querendo muito a atividade de vocês em forma de leitura. Não deixe de mandar, porque tem alunos que estão mandando atividade escrita e está deixando de mandar atividade de verificação. E eu anoto de quem está mandando, né, e de quem está em pendência com a atividade de verificação. Ok? Então, no livro de vocês, vocês vão responder essas questões na página do livro de vocês, na página 9 e 10, certo? No livro de vocês. Então, boa tarde a todos, boa aula e boa compreensão.